E aí, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje, como eu prometi lá naquele vlog onde eu mostrei, né, a nossa geladeira nova chegando, eu desembalando e tudo mais, eu vou fazer um tour, um review, na verdade, da nossa geladeira. Falar as funções, explicar direitinho, mostrar o espaço, enfim. Falar sobre todas as características. Também vou falar um pouquinho dos prós e dos contras depois de alguns meses de uso. Dar o meu parecer final para que possa ajudar aí, de repente, quem está pensando em trocar de geladeira, enfim, está olhando aí as opções e tudo mais, possa ajudar, né? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa aquele like para ajudar a gente aqui no canal, né, na divulgação, para que o nosso vídeo chegue a muitas outras pessoas e seguir a gente lá nas redes sociais, combinado? É isso então, pessoal, vamos lá! Bom, gente, para começar, então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, qual é o modelo da nossa geladeira. Ela é essa Brastemp, que se chama Frost Free Side Inverse de 540 litros. O modelo dela é BRO80AB. Ela é uma geladeira bem bonita, gente. Aqui em cima tem algumas tralhas, porque, como eu disse lá no vídeo de tour, eu não tenho muitos armários aqui na cozinha, então eu acabo guardando algumas coisas ali. E, bom, de dimensões, gente, ela tem de altura 1,86 no total. Daí de largura, né, que é a frente dela aqui, ela tem 83 centímetros. E de profundidade, 75 centímetros. Então isso é uma coisa que você tem que se atentar quando você for comprar esse tipo de geladeira, né? Se cabe no seu espaço, se passa na porta, por exemplo. Porque ela é bem profunda aqui, tá, gente? Aqui na profundidade. Então, às vezes, não passa na porta. E aí, quando não passa na porta, existe a possibilidade de remover os puxadores para que talvez consiga passar na porta. Então, como vocês podem ver, ela tem duas portas em cima, né? E uma porta embaixo, que é o freezer. Então, ela é invertida, né? O refrigerador fica em cima e o freezer fica embaixo. Por isso que ela chama inverse, né? Eu vou falar um pouquinho das características, tá? Então, a capacidade em litros, o refrigerador tem 373,8 litros de capacidade e o freezer 166,8 litros de capacidade, que totaliza aí, né, os 540,6 litros que a geladeira promete. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês, gente, um pouquinho das funções do painel. E vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos começar então pelos modos especiais aqui, ó, que são esses aqui. Então, quando você aperta uma vez, você ativa compras, 2 vezes férias, 3 vezes festas e mais uma vez você desativa tudo. Para que serve a função compras? Gente, a função compras é quando você faz compra no mercado, né? E chega na sua casa e coloca todas as coisas, né, em temperatura ambiente e tal dentro da geladeira. Então a função compras, ela faz o resfriamento acelerado, né, tanto no refrigerador quanto no freezer. Então ela deixa a geladeira 3 horas refrigerando em capacidade maior para poder refrigerar tudo que você colocou dentro da geladeira quando você faz compras, tá? Já a função férias, ela é indicada quando você vai sair de férias mesmo e não vai ficar ninguém dentro de casa. Porque daí quando você coloca na função férias, né, ela vai deixar a geladeira tudo no mínimo, né, o refrigerador no mínimo, o freezer no mínimo, e ela vai configurar para que seja feita a economia de energia, né. Então esse modo é realmente para quando você vai sair não vai ficar ninguém em casa, enfim, né, e vai ficar a geladeira sozinha lá. E a função festa, gente, é para situações de intenso uso, né? Uma festa, por exemplo, você vai dar uma festa na sua casa, né? As pessoas vão ficar abrindo e fechando as portas para pegar bebida, alguma coisa, então essa é a função indicada. Porque ela deixa durante 6 horas a geladeira refrigerando tudo no máximo, né? Então, tanto o refrigerador quanto o freezer, ela mantém sempre gelando, né, por 6 horas, para que esse fluxo intenso não atrapalhe tanto no refrigeramento das bebidas e tudo mais, né? Aí, gente, o Turbo Freezer, que é essa outra parte aqui, que
que tem, e é a mesma coisa, né? Uma vez ativa o Express, 2 vezes sobremesa, 3 vezes latas e mais uma vez desliga. A função sobremesa e latas serve para você refrigerar, né, tanto sobremesa quanto latas de temperatura ambiente a gelado, né? Como diz o nome da função, o Turbo Freezer. Então essa função ativa o freezer lá embaixo. Eu vou mostrar depois para vocês. Uma gaveta específica que você coloca a sobremesa ou as latas, né? No caso de latas, o Turbo Freezer, quando você ativa, né, a função latas, ele mantém o freezer funcionando por 70 minutos na potência máxima para poder gelar as latas. E quando você coloca a função sobremesa, ele mantém por 30 minutos. E aí diz assim, é importante você retirar, né, as bebidas, as latas ou a sobremesa depois desse tempo que ele avisa, porque senão pode congelar, né, gente? E a função Express, ela deixa o Turbo Freezer ligado por 10 minutos, que é mais para você ter ali um refrigeramento extra, digamos assim, né? A lata não está tão gelada, então você pode pôr no Express e deixar ele mais 10 minutos ali no Turbo Freezer. Aqui na parte de Ice Maker, eu vou mostrar para vocês ali dentro da geladeira como que funciona, mas basicamente é assim. Aqui ele tem algumas informações, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Então ele tem a informação produzindo gelo, gaveta aberta, gelo pronto. Aqui ele tem um sinalzinho de, quando está aceso, aparece escrito abastecer e um botão de OK que quando está precisando abastecer ele acende. A função produzindo gelo é quando você tirou parte do gelo da gaveta, né? Ou não tem gelo na gaveta. Então ele vai pegar e vai começar a produzir o gelo. Gaveta aberta é quando você tira a gaveta de lá de baixo ou deixa ela aberta, alguma coisa assim, ele vai manter essa luz acesa até você fechar a gaveta. E gelo pronto é quando a capacidade da gavetinha está 100%, então não cabe mais gelo, então ela indica como gelo pronto. E aqui no painel a gente tem mais uma informação de porta aberta. Quando você mantém a porta da geladeira aberta por mais de 2 minutos, ela começa a apitar e acende essa luz. Travar painel, ele trava todo o painel, você não consegue mexer em nenhuma função. E aqui a temperatura que você quer do seu refrigerador e do seu freezer. Antes de eu comprar a geladeira, eu achava que eu tinha que abrir essa porta ou essa primeiro, enfim, eu tinha que abrir uma das duas primeiro para depois abrir a outra. Mas no caso, você pode abrir tanto essa primeiro, não tem problema, quanto essa também. E fechar a mesma coisa, você pode fechar tanto uma quanto a outra, você não precisa abrir as duas ao mesmo tempo, tá? Eu vou abrir aqui ao mesmo tempo só para vocês verem aqui por dentro. Ela tem um espaço interno bem legal, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Algumas características. Toda a iluminação interna dela, gente, é de LED, tá? Então ilumina bem, assim, bem legal. Aí uma coisa legal, tá vendo essa abertura que tem ali no fundo? Deixa eu focar ali, ó, essas aberturas. Todas as prateleiras têm, tá vendo ali, ó? Essas aberturas, elas servem para distribuir a refrigeração em todas as prateleiras, tá, gente? E aí, segundo o manual do fabricante, é legal você evitar colocar coisas na frente dessas aberturas para que o ar seja distribuído melhor, né? E para evitar congelamento também. Por exemplo, aqui embaixo tem uma prateleira que ela é menos profunda, né? Então é bem fácil você colocar alguma coisa ali e congelar, porque, enfim, fica muito próximo, né, da abertura. Vou começar aqui pelas portas, gente. As portas, elas são bem grandes, tem bastante espaço, ó. Aqui embaixo, essa prateleirazinha mais estreitinha, então eu coloco as coisas que cabem aqui. Aqui ela já é mais alta, então cabem garrafas e tudo mais. Aqui também não é muito alta, mas ó, cabe, por exemplo, uma garrafa de vinho, né, outras coisas. Aqui desse lado a gente já tem prateleiras um pouco mais curtas, mais estreitas, né? E aqui embaixo uma bem grande também, onde ficam as nossas... Ó, gente, esse aviso sonoro é justamente o aviso de porta aberta. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ela fica apitando
e a luz de porta aberta fica piscando, tá vendo? Isso significa que você tá com a porta aberta há mais de 2 minutos. Então você pode apertar aqui que ela para de... Ó, ela para de apitar, tá vendo? Só apertar ali ou fechar a porta no caso, né? Então aqui as nossas águas. Aqui por dentro, gente, uma das partes que eu acho mais legal nessa geladeira é o fato dela ter a gaveta dividida. Olha só. Ao invés de ter uma gavetona grande só, ela divide em 3. Então tem essa daqui, que ela é bem grandona, cabe bastante coisa. Daí ela tem aqui uma um pouquinho menor, mas que também cabe bastante coisa, que eu coloco normalmente frutas e tal. E ela tem essa daqui que ela é um pouco mais estreitinha, né, para frios, essas coisas também é bem bacana. Então eu acho isso bem legal, que você não precisa ficar colocando tudo dentro de uma gaveta só, fica mais fácil de organizar. Então ela tem 3 prateleiras grandes, profundas, e uma pequenininha que é essa daqui, que ela é mais estreitinha, justamente para ficar esse espaço maior aqui para você colocar as coisas, né, uma jarra, alguma coisa. Por exemplo, eu vou pegar essa jarra aqui e pôr aqui, ó. Então cabe uma jarra, tal, né? Então isso é legal. Agora, gente, eu vou falar para vocês um ponto negativo na minha opinião, tá? Por exemplo, eu tenho essa garrafa de refrigerante aqui. Uma garrafa de refrigerante de 2 litros, ela não cabe aqui. Olha só, em pé, tá vendo? Então, você tem que deixar ela deitada. Isso é uma coisa negativa pra mim, porque as prateleiras, elas não têm regulagem de altura. Então é assim, é da altura que ela veio e a altura que ela vai ficar. Isso, na minha opinião, é uma desvantagem, tá? Porque, por exemplo, essa água nossa aqui, que tem a garrafa de vidro, ela não cabe aqui também, ó. Tá vendo? Então, ainda bem que cabe aqui na porta, porque se não coubesse aqui na porta, eu não ia conseguir usar, né? Por exemplo, bebidas, essas garrafas de bebida, elas têm que ficar deitadas porque não cabe em pé, tá? Então, isso pra mim é a única desvantagem que essa geladeira tem, mas que é de fácil adaptação, tá, gente? Não é uma coisa que me incomoda tanto assim. Aí aqui nesse cantinho, esse reservatório aqui é o reservatório do Ice Maker, que é o sistema que essa geladeira tem de produção de gelo sozinha. Então isso é muito legal, gente. Pra mim, essa é a função que, assim, que eu mais amo nessa geladeira, é o fato dela produzir gelo sozinha. Então como que funciona? Aqui você vai abrir essa tampinha e vai colocar água até no nível máximo que ele indica aqui, né? E vai deixar sempre cheio aqui de água potável, tá, gente? Uma coisa importante, a fabricante, né, a Brastemp, ela não se responsabiliza por outros tipos de líquidos aqui dentro, tá? Porque tem gente que tem mania de fazer, sei lá, gelo de água de coco, de bebida, enfim. E eles não indicam você colocar aqui, tá? Então aqui é só água potável mesmo. Então você colocou aqui a água, sempre mantendo aqui, o que que vai acontecer? Ela tem um sistema que ela puxa essa água e leva lá pro freezer, que eu vou mostrar o compartimento para vocês, e produz o gelo sozinha. Vou mostrar a parte de baixo agora. Então o freezer, ele é bem grande também, gente. Olha só, ele é bem grandão. E aí eu vou começar a falar sobre algumas características dele. Bom, aquelas funções do Turbo Freezer que eu mencionei na hora que eu expliquei lá o painel, elas estão relacionadas a esse compartimento aqui. Então, quando você quer usar aquela função do Turbo Freezer, você tem que abrir essa porta, colocar aqui as latas, ou a sobremesa, ou o vinho, enfim. E aí, essa região aqui do freezer é que vai receber aquela função, né, de express, enfim, que eu já expliquei. Aqui eu tenho algumas forminhas de gelo extra, tá vendo ali? Justamente para quando você quer fazer algum gelo tipo de, sei lá, água de coco, alguma coisa desse tipo. Aqui na porta, ela tem algumas prateleiras que elas são rasinhas assim, gente, mas dependendo do que você for pôr aqui, cabe bastante coisa.
como sacos, né, de alimento congelado, caixa de, por exemplo, lasanha, essas coisas, cabe muito bem. Uma coisa que eu acho bem legal também é essa área aqui de taças nevadas, que é aquela taça que fica com gelinho, né, tal por fora. Ela cabe 3 taças aqui. É a única coisa que não cabe qualquer taça, tá, gente? Por exemplo, uma taça de gin, que o bojo dela é bem grandão, não cabe aqui. Tem que ser taça realmente de vinho ou de outra bebida que seja menor, né, para poder caber aqui. Mas isso aqui é muito legal. E aqui, gente, ele é dividido em 2 gavetas, mais o compartimento do Turbo Freezer, né? Então, embaixo, ela tem uma gaveta que é um pouco mais rasa, ó, tá vendo aqui? Justamente por conta do motor da geladeira que fica aqui atrás, mas cabe bastante coisa, parece pequeno, gente. Aí, esse gavetão de cima, ele é bem maior, que ele já tem a profundidade quase inteira aqui, né, do freezer, que cabe bastante coisa também, muita coisa mesmo. E aqui, gente, no cantinho é o compartimento do Ice Maker, que eu comecei a explicar lá em cima pra vocês. Então essa parte aqui é fixa, que é onde fica a forminha, né, que cai a água lá de cima, desce a água lá de cima, cai na forminha que fica aqui. E aí depois de um tempo essa forminha vira, se tiver espaço, né, na gavetinha. A gavetinha tem espaço para 12 forminhas, mas a capacidade de água é para produção de 20 forminhas. Então, enquanto tem espaço, ela vai produzindo. Aí ela produz, essa forminha vira e aí joga o gelo aqui. Tá vendo? Aí a gaveta fica cheinha. A partir do momento que você tira uma quantidade de gelo daqui, ela vai virar a forminha que está pronta aqui para cá. E lá em cima no painel vai acender a luzinha de produzindo gelo. E aí ela fica nesse ciclo, né, constante. Então sempre tem gelo aqui. E, gente, isso é muito legal. É um diferencial dessa geladeira que eu amo. A gente sempre tem gelo prontinho. E é bem legal mesmo. E assim, gente, é um freezer bem espaçoso, olha só. Tanto que ele fica praticamente sempre vazio, porque é muito grande para 2 pessoas só, né? Então foi isso, gente. Esse foi o tour pela nossa geladeira, né? Um review mais detalhado, só que ao mesmo tempo só com as informações realmente necessárias para ajudar aí, né, alguém que esteja pensando em trocar e que esteja vendo esse modelo. Quais são as minhas percepções, gente? Como vocês viram ali no painel, ela fica sempre no mínimo. Eu sempre deixo no mínimo tanto o refrigerador quanto o freezer e gela muito bem. Para quem acompanha o canal aqui sabe que eu tinha uma outra geladeira que não gelava absolutamente nada, nem no máximo, né? Então assim, nossa, foi uma troca assim que pra mim foi maravilhosa, tipo, foi a escolha certa. Ela é uma geladeira relativamente silenciosa, você não ouve muito, apesar de que em alguns momentos, no processo da produção do gelo ali tudo, você vai ouvir alguns barulhos. Por exemplo, quando ela vai pegar o gelo ali do reservatório e levar lá para a forminha, você escuta um barulhinho do motorzinho puxando a água. Quando a forminha vira, né, para derrubar o gelo dentro da gaveta, você escuta o barulho do gelo caindo na gaveta. Mas assim, gente, são barulhos que praticamente toda geladeira faz, aqueles barulhos normais, mas não de geladeira barulhenta. Ela é muito silenciosa, você praticamente não ouve ela o dia inteiro, a não ser nesses momentos específicos. Eu não reparei mudança nenhuma de consumo de energia, assim, por ela ser maior e tudo mais, eu imaginei que ela fosse gastar um pouco mais, né? Mas como ela fica no mínimo, tanto o refrigerador quanto o freezer, assim, gente, eu acho que não tem nem necessidade de aumentar a potência ali, porque senão vai congelar alimentos dentro da geladeira. Uma vez eu coloquei o refrigerador no médio e congelou a água, enfim, porque é bem potente mesmo, ela gela muito bem. E para mim os pontos principais assim de positivo são o espaço interno, porque ela é muito espaçosa internamente, cabe muita coisa. O Ice Maker, que para mim é o grande diferencial dela, de você ter sempre gelo prontinho, sem precisar ficar reabastecendo forminha e tudo isso, para mim é fenomenal, é muito legal mesmo, é muito prático, né? E o fato dela ser uma geladeira muito bonita, né, gente? Então, isso pra mim são os pontos principais positivos. O único ponto negativo pra mim, que nem é assim, nossa, que ponto negativo,
É o que eu falei referente às prateleiras não serem reguláveis. Então, de repente, o tamanho do que você for pôr ali dentro, você vai ter que pôr deitado, porque não cabe em pé, né? Porque algumas geladeiras antigas, elas vinham com essas prateleiras reguláveis, então você conseguia regular ali a altura, tudo, mas isso não é um problema, não chega a ser um problema, é só um detalhe que você vai ter que se acostumar. E pra mim, basicamente, é só esse o ponto negativo, porque o resto eu só tenho coisas positivas pra dizer dessa geladeira, gente. Então, se você está pensando em trocar sua geladeira e está considerando esse modelo, pode comprar sem medo, porque é muito bom, gela muito bem e a função Ice Maker faz toda a diferença. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esse modelo de geladeira. Aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!